Fala pessoal, eu sou Paulo Alves, editor de cripto do Infomoney, e esse é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje nós vamos falar sobre o caso Xland, a empresa que prometia retornos de até 5% sobre o suposto investimento em criptomoedas e que bloqueou saques de clientes, entre eles os jogadores de futebol Gustavo Scarpa e William Bigode, ex-atletas do Palmeiras. Eu converso logo mais com outro cliente da empresa, que também está com dinheiro preso e sem previsão de retorno. Ele vai contar o que a Xland prometeu aos investidores e outros detalhes sobre o negócio que levantou suspeitas de fraude. Bom, já vai deixando aí nos comentários, então, a sua opinião sobre esse caso. Se você está acompanhando, conta pra gente e vem aprender muito mais sobre cripto depois da vinheta. Bom, pessoal, e antes da gente entrar no assunto do dia, eu vou pedindo para vocês, como sempre, deixar aí nos comentários qual é a cidade de onde vocês estão assistindo a gente hoje. E, claro, não esquecer que tem aqui embaixo o relatório da Levante sobre Cold Wallets, aquelas carteiras frias onde você pode guardar criptoativos por conta própria. É só clicar no link aqui embaixo e você pode acessar gratuitamente esse material. Aí você que está assistindo a gente, o Cripto Mais hoje. Mas vamos lá para o assunto principal do dia, né? Hoje a gente vai falar sobre esse caso da Xland, né? Uma empresa que era uma completa desconhecida do mundo dos investimentos das criptomoedas até recentemente, quando entrou no noticiário depois que os jogadores de futebol, ex-jogadores do Palmeiras, começaram a se envolver uma grande crise aí, uma polêmica, no mínimo, em torno dessa empresa. O Mike Rocha Oliveira, jogador do Palmeiras, e o Gustavo Scarpa e o William Gomes Siqueira, conhecido como William Bigode, eles são ex-jogadores do clube, alegam ter perdido milhões de reais na Xland após a companhia oferecer rendimentos de até 5% ao mês. No seu site, a Xland afirma ser uma exchange especializada na gestão de criptoativos por meio de contratos de aluguel. No entanto, a empresa, fundada em 2019, tem um modelo de negócio semelhante a de companhias acusadas de aplicar golpes no Brasil, como são os casos da Rental Coins, do Homem, empresa no final do ano passado, que ficou conhecido como o Shake das criptomoedas, e que inclusive teve como de suas vítimas aí a Sasha Meneghel, filha da Xuxa, e também da Bryce Company, suspeita de criar uma pirâmide bilionária lá na Paraíba. Em dezembro, o Ministério Público do Acre abriu um inquérito para investigar a Xland. Em parecer, o órgão disse que a empresa tem indícios de ser o esquema Ponzi, que é um esquema parecido com uma pirâmide financeira, pois ela tenta atrair consumidores com promessas de lucro fácil. Abre aspas. O esquema empreendido pela empresa investigada implica potencialmente na perspectiva de lesão ao número indeterminado de pessoas, dadas as suas características comumente associadas aos chamados esquemas de pirâmide, afirmou o Ministério Público. Bom, conforme contratos que a reportagem do Infomoney teve acesso, a Xland diz trabalhar com locação de criptoativos de seus clientes para supostamente aplicar em operações de trading. A empresa promete pagamentos fixos que, em um contrato de 18 meses, chegam a 5% do valor aportado por mês. Para atrair os clientes, a Xland oferecia como garantia uma pedra preciosa chamada alexandrita, considerada uma das mais preciosas do mundo, além de apólices de seguro. Os pagamentos mensais prometidos, no entanto, foram suspensos por volta de novembro do ano passado, quando a Xland disse ter perdido acesso aos seus recursos após mover criptomoedas para a FTX ou FTX, que é uma corretora de criptomoedas que acabou falindo ali naquele mês. Em ação que corre na 14ª Vara Civil de São Paulo, o jogador Mike pede a devolução de 4,3 milhões de reais, mais um suposto lucro de 3,2 milhões de reais. Já o Scarpa, em processo na 10ª Vara Civil, quer o reembolso de 6,3 milhões de reais. Mas não foram só jogadores de futebol que tiveram prejuízo na Xland. Um brasileiro que tem uma pequena marcenaria vendeu uma casa e investiu 120 mil reais no negócio. Agora, ele é mais um que tenta reaver o dinheiro na justiça. Confira a entrevista. Então, pessoal, eu estou aqui hoje com o Carlos Eduardo César, que é também um investidor da Xland, aquela empresa onde os jogadores e ex-jogadores do Palmeiras investiram dinheiro. E ele também tem recursos presos nessa empresa. Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu já queria começar o nosso papo pedindo para você, por favor, contar um pouco de como você conheceu essa empresa e também onde você mora e com que você trabalha, por favor. Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade, né?
Foi o seguinte, acabei vendendo um imóvel que eu tinha, né? E com a intenção mesmo de fazer o dinheiro trabalhar, né, para mim. E eu sou marceneiro, tenho uma marcenaria hoje, e um pouquinho a gente é de classe média, né? Então a gente pretende fazer o dinheiro trabalhar e conquistar mais coisas, né, através dos investimentos. E eu acabei fazendo essa venda da casa e investi parte do dinheiro, né, com a intenção de fazer render mais. E nesse meio termo, eu busquei conselhos, né, procurar com quem já tinha investido, algo do tipo assim, e encontrei um amigo, né, de muita confiança, e ele me falou desse investimento, que ele conhecia o pessoal lá, né, a família e tal, dos donos, dos sócios, e tinha um dinheiro investido lá também, e aqui era bem seguro, né, até uma certa quantia tinha um seguro em ouro, né, e tal, o pessoal era segurado pela Porto Seguro e tal, e eu acho que a Tóquio também segura, alguma coisa assim. Enfim, acabei investindo, né, e por conta desse seguro eu investi um valor maior do que eu estava pleiteando investir, e, e acabou que no primeiro mês, no segundo mês, eu acabei não precisando do lucro, né, que a gente poderia resgatar o lucro. Então, nesses 3 primeiros meses eu deixei lá lucrando, né, o dinheiro. Aí, a partir do terceiro mês, eu comecei a pedir, né? Veio o primeiro mês certinho, né? Os rendimentos, né? Resgatei meus rendimentos. E aí, o segundo mês também veio certinho. O terceiro mês já deu uma atrasada. Aí eles me falaram que ia reembolsar, né? Com juros e tudo. Os dias que, como foi no contrato certinho, né? Então, aconteceu isso, foram certinho nessa parte. Porém, no quarto mês, no quinto mês, eu não lembro qual foi certinho, atrasaram mais outro mês, aí alegando que estavam numa operação lá, que entraram na FTX, saíram da Binance para FTX, que ia fazer uma operação que eles ganhariam, né, e tal, acho que por conta da especulação lá de venda, né, que a Binance falou que talvez ia comprar a FTX, e eles entraram nessa e ficou com o dinheiro retido lá, né, e essa era a explicação deles para a gente através do assessor, né, o assessor entrava em contato comigo, né, eu não entrei em contato com a empresa direto, o assessor que me procurou, e ele me dava todas as dicas e tal. Foi até bem legal assim comigo nessa parte. Eu acredito que ele também não saiba como que tá as coisas hoje, né? O pessoal tem meio que escondido muita coisa. Então a gente não sabe como é que tá certinho. Eduardo, você comentou que a existência de um suposto seguro influenciou você Com a certeza. aportar um valor maior. Você pode explicar, por favor, que seguro é esse que eles disseram que teriam e por que que isso influenciou no tamanho do aporte que você fez lá com a empresa? Sim, a partir de 100 mil, né? Eu investi o valor de 120 mil, né? A partir de 100 mil já tinha o seguro na época, né? Então eu falei, eu vou investir um pouco, né? Já investe com segurança, porque esse meio é muito risco, né? A gente sabe que corre risco, e porém a gente quer a maior segurança. Então isso daí já cravou mais uma tecla para mim poder investir com eles, né? Que eles te davam uma segurança maior investindo aí. E se caso, é pela Porto Seguro, né? Até eles postaram lá no Instagram deles tudo, me deram a pólice do contrato, tudo certinho. E aí acabou sendo um peso maior para mim nessa parte de segurança. Hoje a gente tem uma especulação de que, na verdade, esse seguro não exista, né? Então tem muitas pessoas que investiram o dinheiro lá, acusando a empresa de que esse seguro, na verdade, nunca foi contratado junto à Porto Seguro ou qualquer outra seguradora. Na época, você chegou a checar se esse contrato era real, consultar com advogado, algum tipo de coisa, ou não? Você acabou acreditando na existência desse contrato? Eu acabei acreditando muito pelo fato de ser uma indicação muito forte. Então, por esse peso, eu acabei acreditando neles, né? E até no contrato eles me mandaram tudo certinho por e-mail, né? Que realmente eles estavam em parceria com a seguradora Porto Seguro. Porém, agora nesses últimos dias, né, que eu pedi para o advogado consultar, eles realmente tinham um contrato com a Porto Seguro, só que por falta de pagamento eles não estavam ativos, né? Então, então não tem seguro, na verdade. Aí aconteceu que, continuando de lá, né, onde eu parei, aconteceu que acabou. Aí eles me explicando que a FTX quebrou, enfim, paralisou tudo, que eles iam honrar com os pagamentos e tal. Aí a gente pediu a rescisão de contrato, né, para receber o dinheiro total, mas até hoje nada. Então foi aí que eu decidi entrar com a ação, né, com o advogado, tudo certinho, para poder
ver o que poderia ser feito para não perder esse dinheiro, né? Então, a gente tem um pouco de esperança aí, porque é um dinheiro bem suado, um dinheiro que não é fácil de ganhar. A gente que tem uma classe média, não é um dinheiro que estava sobrando ali. Eu investi, perdi um bem, né? Dividi um bem ali para poder investir um pouco de dinheiro e respirar um pouco. Eu acabei me enrolando mais ainda. Eduardo, você já tinha alguma experiência com investimento antes desse caso? Ou foi a primeira vez que você investiu? Foi a primeira vez que eu investi. Eu não tinha investido, né? Eu estava entrando nesse mundo um pouco de ações e tal, investindo um pouquinho em ação, nisso, naquilo, e conhecendo mais sobre isso, né? E assim, realmente, a gente vê muita gente que se dá bem, né? Faz carteira de ações e tal, carteira de investimento, e aprendendo a investir um pouco mais nisso. É algo que a gente não aprende na escola, né? Então, a gente tem que ir buscando e tal, e na nossa situação, nem sempre é do jeito que parece, né? Quem tem muito dinheiro faz mais dinheiro. E a gente tenta crescer um pouco nessa área aí, mas infelizmente tem como é novo, tem muito golpe, né? Muita gente aí sacana, querendo enganar, né, todo mundo. É muito golpe que a gente vê por aí. Então, acabou que eu caí nessa daí, investi a maior parte do meu dinheiro, né? E contando com esse dinheiro também, uma experiência assim, foi que eu montei um outro negócio, né? Montei um outro negócio e contando com esse dinheiro do rendimento que ia entrar, e como não entrou, me apertou demais. Aí eu comecei a tirar da onde que eu tenho meu seguro, que é a minha marcenaria. Então, eu comecei a tirar de lá acreditando que ia chegar, porque o assessor falava que não, vai chegar, eles estão fazendo isso, aquilo, e vai chegar. Eu acabei tendo que fechar minha empresa nova, porque o dinheiro não tinha, né, mais, e a empresa no começo não gera tanto lucro. Eu acabei tendo que fechar, pagar multa de imobiliária, e, enfim, acabei me afundando um pouco mais com isso, né? Com essa credibilidade que eles me passaram, que na verdade não existe. Eduardo, quando foi mais ou menos que você fez esse aporte e começou a obter aqueles primeiros rendimentos lá? Pelo que eu entendendo, o final acabou sendo ali por novembro, que é quando a FTX foi à falência, então aí que o problema realmente surgiu, começou a interromper os saques. Eu queria entender quando você entrou e quantos meses você conseguiu ainda recuperar de rendimentos, né, prometidos, e quando eles foram interrompidos. Ali foi em fevereiro do ano passado, né? Então já fez um ano agora. No começo até lucrava bem, era 3,5%, 3%, então ali eu recebia 4 mil, 4, 3 e pouquinho, dependendo do mês. Eu consegui tirar dos meus rendimentos 25 mil por aí, dos rendimentos, né? E o restante aí eu não consegui mais. Agora a gente fica sem saber, né? Assim, né, eles não dão uma posição transparente, né, para a gente do que está acontecendo realmente, se a gente vai ter esse acesso ao dinheiro, se a gente vai conseguir. Então fica um negócio mais complicado e a gente vai desconfiando cada vez mais. Isso que eu acho que é mais difícil, né? A gente saber que a gente pode perder tudo. Eduardo, eu imagino que você comentou que foi um conhecido, né, que convenceu você a entrar nesse negócio, então, por ter uma Uhum. proximidade com ele, você acabou acreditando aí com mais facilidade nessas promessas. Mas eu queria que você explicasse um pouco melhor quais promessas foram essas. Você mencionou agora aí o rendimento de 3,5%, mas a gente já ouviu falar também de rendimentos até maiores, de 5% e tudo mais. Quais foram as Uhum. promessas que a empresa fez, ou qualquer representante dela, qualquer pessoa que convenceu você a entrar no negócio, fizeram para que você topasse entrar nesse investimento? Certo. Eles me explicaram, né? Na época me ligaram, né? E disseram, me explicaram a forma que eles trabalhavam, que não era uma pirâmide e tal, me explicaram certinho, porque eles trabalhavam com dinheiro, né? Eles usavam dinheiro para fazer o trader, né? E, e alavancar, né? O dinheiro, e uma parte dessa porcentagem ia para eles e outra para mim. Então eles falaram que era isso, trabalhava com dinheiro. E existia dois tipos de plano, acho que na época, de um ano, né? Ou de 18 meses também, e 18 meses era até 5%. Então, no meio termo dessa corrida, eu até pedi para o meu assessor mudar esse plano para 18 meses, naquele comecinho que eu estava recebendo, que eu vi que era legal, que estava vindo rendimento. Falei, vamos aumentar para 18 meses, eu recebo um pouquinho mais, né? E acabou dando certo, a gente refez o contrato, tudo, eu mudei até meu plano para 18 meses. Mas aconteceu tudo isso que aconteceu. Então, foi essa a proposta que eles me fizeram, né? O seguro também, né? Então, ter o seguro, eles iam trabalhar como trader, que não era pirâmide, que eu não ia, se eu indicasse alguém para lá, eu não recebia nada e tal.
E me explicaram bem detalhado, assim, a forma que eles trabalhavam, né? Então eu acabei até acreditando, porque eu estudei um pouquinho nesse negócio de trader, a gente vê que funciona, né, com algumas pessoas e tal, e tem que ser, assim, pessoas disciplinadas, tudo, tem empresas que dão certo, e a gente acaba acreditando. Eu olhei a empresa, eu vi que não tinha nenhum processo na época, né, não tinha nada falando na internet, o pessoal não falando, apenas pesquisas o pessoal tentou ver que era pirâmide, porém não teve êxito. E aí eu tive mais confiança ainda, então aí eu acabei investindo. Você chegou a suspeitar em algum momento de que esse rendimento era alto demais, ou você em nenhum momento achou que essa promessa deles era superior ao que o mercado pagava, por exemplo? Hoje, por exemplo, a taxa de juros no Brasil está aí 13,75. Se a gente distribuir isso aí ao longo dos meses, sair um pouco mais de 1% ao mês, assim, no melhor dos casos, né, de uma garantia de retorno. Você não Sim. achou estranho em algum momento que o menor rendimento prometido por eles era aí casa de pelo menos o dobro dessa taxa de juros, ou era alguma coisa que você naquela altura ainda não acompanhava? Eu não acompanhava tanto nessa parte, porém, é, ele me disse, o assessor que me disse, né, falou que não é que naquele ano passado ele tinha a média era 3,5%, né, do ano inteiro, né? Tinha mês que era menos, tinha mês que era mais, mas a média do ano seria 3,5%. E ele falou que trabalhou o ano inteiro, tudo dando super certo lá, com o dinheiro dele também. Os familiares dele todos investiram também, né? Inclusive, eu não sei como é que tá a situação para ele também, se ele ainda continua na empresa ou não. E e foi mais isso mesmo, essa confiança, e eu sei que o trader, né, quem faz trader ganha bastante, né, é bem melhor, é mais arriscado, porém o rendimento é maior. Então eu fui nessa confiança e nessa base aí que eu vi um pouco por cima. Bom, indo para aquela data ali em que a Xlend começa a dizer para os clientes que vai fazer uma operação com FTX, tirar recursos da Binance e levar para a FTX naquele momento ali em novembro do ano passado, quando essa empresa americana estava sofrendo aí uma crise muito pesada, né? E no final das contas acabou fechando. Qual foi o posicionamento da Xlend quando a FTX acabou fechando? Como foi que ela comunicou aos clientes, por exemplo, que os saques estavam suspensos? Você lembra desse momento, quando você percebeu que o seu dinheiro já não podia ser acessado mais? Lembro, enfim, antes de acontecer tudo isso, né, que eles estavam com o dinheiro retido, eu não sei na época certinho como foi, né, se eles, assim que a FTX fechou, e se eles começaram a mandar aquelas desculpas falando que o dinheiro estava lá, mas que ia receber, que eles estavam na operação, e, e depois disso, a hora que ficou mais apertado, que a gente começou a ter as notícias da FTX mesmo, né, na TV, em todo lugar, e aí eles mandaram um comunicado, né? Um comunicado tal, de que tinha corrido com a FTX e tal, que o dinheiro tinha mudado para lá e tal, porém eles iam honrar com os compromissos, tudo e tal, e era só questão de tempo, né? E mandaram assim, para a gente ficar tranquilo, e mandaram esse comunicado na própria plataforma deles, no site, quando entra, né? A gente entra lá, coloca login e senha, e já aparecia logo de cara esse recado da FTX. Aí depois, conforme o tempo não foi dando certo, eles viram que também, eu acho que que a gente estava procurando demais, entrando com a ação, eles já mandaram no e-mail e tal, quem pediu o resgate total, inclusive o próprio assessor tinha aconselhado, né, para pedir o resgate total disso para os próprios clientes, né, que imagina o bombardeamento que os assessores não estavam tendo, né, se é que eles não sabiam, né. Então, eles pediram, ó, a gente como assessor, a gente está até indicando para vocês pedirem todo o resgate do dinheiro todo por quebra de contrato e tal, isso, aquilo. Eles até aconselharam fazer isso mesmo. E você lembra o que passou pela sua cabeça no momento que você percebeu que não conseguia mais resgatar seu dinheiro? Lembro. Nesse momento, eu estava no auge do outro negócio que eu estava abrindo. E é onde que eu mais precisava de dinheiro, né? Para poder sustentar ali, fazer as reformas, tudo para poder abrir, inaugurar e tentar recuperar um pouco desse dinheiro. Então eu lembro muito bem, foi um choque para mim, um balde de água fria, vixe, deu dor de barriga. Aí eu até perguntei pro rapaz que tinha me indicado, ele também não entendia o que estava acontecendo, mas falou que ia procurar saber, me retornar. E tava todo mundo perdido, né?
Então aí eu comecei a procurar um pouco mais saber sobre essa FTX, o que tinha acontecido realmente, porque assim, a gente não tem tanto conhecimento, né? Eu não tenho nem tanto tempo para poder estar estudando, tem a marcenaria, outras coisas. E essa parte é muito nova e exige muito conhecimento, né? Não é só você saber um pouquinho ali, ver 2 vídeos no YouTube que você já vai estar sendo um investidor, né? Então eu comecei a pesquisar e eu vi que o buraco era mais embaixo. Você ainda tem esperança de recuperar o dinheiro, Eduardo? Eu sei que tem um processo que você ingressou contra a empresa e tem um pedido aí de bloqueio de bens, né? Mas a gente Isso. sabe, por outro lado, que os fundadores da empresa, desse tipo de empresa, acaba driblando esse tipo de bloqueio, colocando bens em nome de outras pessoas e tal. E tem uma dificuldade em geral da justiça em conseguir efetivar o bloqueio, né? Ou seja, a justiça pede, mas nem sempre consegue, de fato, Exatamente. bloquear o dinheiro nas contas. É o que os advogados que conversam com a gente falam. Imagino também que seu advogado também tenha alertado você com relação a isso. Você tem o receio de nunca mais conseguir reaver esse dinheiro? Pô, aí passa pela cabeça. A gente não gosta de pensar isso, né? Essa é a verdade. A gente tenta pensar positivo, né? Tentar achar as possibilidades, né? E ver o lado bom de tudo, né? Tentar achar o lado bom. Então eu tenho esperança ainda de poder receber alguma parte, pelo me- que esse meu amigo me falou, conhece a família, falou que eles vão dar um jeito e vai ter que pagar e tal, que eles são honestos e tudo, né? Então, nessa parte pessoal aí é um ponto, outra parte é parte do advogado também, se eles tiverem algum bens, né? Apesar deles driblarem, né? E às vezes colocar no nome de outras pessoas, enfim. Mas é muita gente, eu acho que em cima deles, né? Se eles não fizerem alguma coisa com isso, eu não sei o que pode acontecer, assim, né? Porque é bem difícil, bem pesado. Não foi pouco dinheiro que o pessoal investiu, né? Então, Você eu acredita, acredito. Eduardo, nessa alegação da Xland de que o motivo que leva ao bloqueio de saques é a FTX, ou seja, que eles não malversaram esses recursos, ou seja, que não é uma pirâmide ou qualquer outro tipo de fraude? Você acredita nas alegações deles? Eu estou tentando acreditar, né? Cada vez fica mais difícil, né? Quanto tempo vai passando, fica mais difícil. Então, até eles me falaram que estavam tentando buscar um empréstimo lá fora e tal, para poder honrar com os compromissos, isso, aquilo. E por ser uma empresa, assim, grande, né? Ter o espaço físico dela e tal, tudo certinho, me dá um pouco de esperança, né? Mas eu não sei como que vai ser. Eu não sei se, na verdade, quem cai em golpe só sabe depois que tudo desmorona, né? E eu espero que não seja golpe, né? Porque a única forma de não receber é sendo golpe, né? Se for golpe, a gente não recebe mesmo. Mas se caso eles ainda tiverem interesse em manter o caráter deles, né? A reputação deles, eles vão tentar pagar de alguma forma. Eu acredito assim. Eduardo, esse investimento ele foi feito ali supostamente em criptomoedas, né? Você já tinha tido algum contato com criptomoedas antes disso? Não, não tive contato, né? Eu te via tudo, mas eu achava meio arriscado, assim, por isso não colocava tanto expectativa em eu mesmo fazer minhas aplicações em criptos, né? Então, aí por isso que eu busquei, falei, eu vou buscar alguma empresa, né, que faça isso e consiga me dar um bom retorno, me dar uma direção, um direcionamento. Eu acho que a maioria, assim, tá vendo esse mundo, né, de investimento, de criptomoedas, tudo isso, tem esperança, tem expectativa, só que às vezes não sabe o caminho certo e às vezes a gente tem que confiar nas pessoas, isso que é o difícil, né? Porque as pessoas ali no começo ela apresenta as melhores partes dela, né? Que é bom, que é isso, que é aquilo, mas a gente não conhece realmente. Entendi. E aí, você já chegou a ter contato com criptomoedas depois disso? Já foi procurar saber que negócios relacionados a criptomoedas são idôneos ou quais não são? Alguma coisa nessa experiência mudou a percepção sobre as criptomoedas? Ou não deu tempo ainda de assimilar isso? Ainda não deu muito tempo de assimilar, né? Eu tô com essa parte aí desse investimento na cabeça e tô meio em choque ainda, né? Então fica mais difícil. Quando a gente tem medo, a gente fica mais travado, né? O medo ele trava a gente de poder buscar os recursos que às vezes são certos, que dão certo também. Mas pelo que eu vejo, assim, superficialmente, tem algumas moedas que são as cabeças, né, ali, que são mais seguras e tal. Porém, mesmo assim, é um risco, né? Porque é algo novo, é algo que tá aí, já o pessoal tá
É que nem a Binance mesmo. Eu vi algumas histórias, alguns relatos que o pessoal estava com o dinheiro lá e foi perdendo do nada, de uma hora para outra. Pegaram o dinheiro, né, levaram as criptomoedas. Então a gente fica com medo de tudo isso, né, por ser novo. Entendi. Bom, Eduardo, a gente deseja muita sorte para você nessa sua ação judicial. Tomara que dê tudo certo. Eu agradeço muito pelo seu depoimento aqui para a gente e queria pedir para você, por favor, deixar uma última palavra para quem está procurando algum tipo de investimento e, por exemplo, acaba olhando empresas como a Xland ou outras similares. Que conselhos você daria para essa pessoa que aí está explorando um mundo ainda desconhecido das criptomoedas e dos investimentos em geral? O que você aprendeu e que você gostaria de repassar para outras pessoas? Certo. Eu agradeço a oportunidade desde já, né? E sim, o que eu tenho para passar para as pessoas, pelo pouco que eu aprendi nessa história, a vida cobra caro, né? Mas ela ensina, né? Que assim, a gente tem que ter um dinheiro, né, guardado, né? A maioria dos investidores aí grandes, né, eles falam, a gente tem que ter um seguro ali, né? Se caso acontecer alguma coisa, um dinheiro mais seguro que você pode pegar, que é seu, que esteja no seu nome, né? Aquilo que está no seu nome é seu. A partir do momento que você passa para a empresa, né? No nome da empresa já não é mais seu. Então, assim, investir pouco, né? Já que vai investir pouco, né, um pouco ali, um pouco aqui, não colocar tudo em um lugar só, né? Porque se dá alguma zebra, alguma coisa assim, você tem outros lugares para poder ter seu retorno, né? E não acreditar também, às vezes, na cabeça dos outros, né? Aquilo que os outros pensam também. Procurar pessoas idôneas, né? Pessoas que já trabalham com isso, que têm experiência com isso, que estão no meio, né? E buscar conhecimento. E devagar. E devagar. Mas, assim, a gente tem que aprender. Quem não arrisca também não sabe como. Não petisca, né? Esse que é o ditado. Então eu aconselho mais isso mesmo, ter um dinheiro guardado, fazer as coisas mais seguras, né? Até você começar a estudar, começar a entender de verdade o que é aquilo, e para depois se arriscar em mares mais fundos, né? Essa é a dica que eu deixo. E eu agradeço demais por estar aqui e espero que a gente tenha uma notícia boa aí mais para frente, né? Mas se não, é vida que segue, a gente vai trabalhar, vai conquistar e com aprendizado a gente vai crescer de uma outra forma. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo, e boa sorte aí. Eu que agradeço. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Por favor, deixem nos comentários de vocês o que vocês acharam aí da situação do Eduardo e o que vocês fariam se estivessem numa situação como a dele. Vocês acreditariam no retorno desse dinheiro como ação na justiça? O que vocês decidiriam fazer? Deixem aqui nos comentários e, claro, alertem amigos e, enfim, investidores conhecidos que vocês podem conhecer sobre negócios suspeitos como esse da Xland. Bom, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Até lá.